No vídeo de hoje, a vitória do Corinthians sobre o Atlético Paranaense lá em Curitiba. E o gramado da Arena da Baixada, hein? Meu Deus do céu, nós vamos falar tudo nesse vídeo a partir de agora. Mas antes, seja bem-vindo, bem-vinda, se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. YouTube, por favor, entrega meus vídeos, YouTube, só isso que eu te peço. Mas vamos lá, deixe seu like se gostar do conteúdo. Vamos para mais um vídeo. Me perdoe aí se eu estiver um pouco fora do enquadramento, gente, mas estamos por aqui. Vamos lá. Beleza? Atlético Paranaense 0, Corinthians 1. Antes de eu falar da partida, eu preciso falar do gramado da Arena da Baixada. É um gramado sintético. É um gramado que, segundo informações aí, já dura aí mais ou menos... Já tem 10 anos ali de uso e tal. E é um gramado que precisa ser trocado. Agora, um gramado para jogar daquele jeito... Pô, os jogadores do Corinthians e do próprio Atlético Paranaense escorregando no campo, mas não é porque a grama estava molhada somente, é porque a grama estava ruim. E é sintético, não é grama natural. Eu sei que muitas vezes tem estádios que você coloca o gramado sintético porque você precisa fazer shows, porque às vezes o sol não bate ali no campo, porque, enfim, por uma série de motivos que já explicaram e tal. Mas aí, gente... mas aí quando a gente tem um gramado sintético, a gente evita ter gramados ruins no Brasil. Um gramado sintético daquele é ruim, gente. É ruim. Ontem o Atlético Paranaense foi melhor que o Corinthians no jogo, eu vou falar do jogo já já. Mas, cara, muitas chances que o Atlético perdeu ontem, inclusive uma com o Viveiros, o Viveiros perde o gol porque ele escorrega e não consegue finalizar. Porque o gramado está irregular. Quando é uma grama natural, você ainda fala assim, pô, muitos jogos, não tá batendo sol, sei lá, mas tem alguma coisa. Agora, qual é a desculpa do gramado sintético? Não, veja bem, nós vamos trocar, como eu tô vendo o pessoal falar, né, que vai trocar, mas só pode trocar na parada pra Copa do Mundo, porque tá tendo jogos lá e o calendário da CBF é muito apertado. Mas peraí, não dá pro Atlético jogar em outro lugar? Até trocar o gramado? Joga em Londrina, sei lá, joga no estádio do Paraná. Cadê a arena, o estádio da Capanema lá no Paraná? O estádio do Paraná Clube. Arena Capanema, né? Por que não joga lá? Ou não sei. Eu sei que jogar no Couto Pereira, evidentemente, imagino que não seja tão fácil, né? Por questões óbvias. Mas, pô, joga no estádio do Paraná, joga em algum lugar. Tem outros estádios ali no estado do Paraná. Mas aí a gente não vai jogar em casa. Paciência. Se o gramado não está em condições. O gramado está perigoso, inclusive, para os próprios atletas do Atlético Paranaense. Para os próprios atletas. E a CBF ainda vai permitir isso? É essa questão que eu fico imaginando, que eu fico pensando. Só essa reflexão que eu gostaria de trazer. Você pode deixar, se você discordar de mim, enfim, pode deixar nos comentários, não tem problema. Mas é porque realmente, cara, o problema do gramado natural é que ele estraga e tal, a gente não vai ter gramados bons. O sintético daquele jeito, tem que haver uma explicação do Atlético Paranaense. O porquê que não troca? É só por conta do calendário? E por que não pode jogar em outro lugar? Porque alguém do Atlético tem que vir a público explicar. Entendeu? Tem que vir a público explicar. Porque o jogo ontem não fluiu. Não fluiu. Falando do jogo, um jogo onde o resultado para o Corinthians foi melhor do que o desempenho. Mas sim, foi muito melhor do que o desempenho. O Atlético Paranaense, se você pegar o jogo ali por inteiro, no geral, o Atlético Paranaense foi melhor que o Corinthians. No primeiro tempo, o Atlético teve várias oportunidades. Teve um pênalti desperdiçado. Aliás, um parêntese aí, eu vou voltar para o assunto. Teve o pênalti para o Atlético Paranaense, eu já vi muita gente discutir, foi pênalti, não foi pênalti, enfim. O Bidu parece que ele acaba cometendo pênalti mesmo. Mas, na hora que foram bater o pênalti, tava uma discussãozinha ali, quem vai bater? Aí um pega a bola, passa pro outro. Aí o outro pega a bola, passa pro Julimar, né, que perdeu o pênalti. Gente, eu sou do tempo, eu não sou tão velho assim não, tá? Eu não sou tão velho assim não. Mas eu sou do tempo que a gente via, por exemplo, o São Paulo. São Paulo tinha o batedor oficial. Quem que é o batedor oficial de pênalti? O Rogério Ceni. Tá, quando ele não tá, quem que é o batedor oficial de pênalti? Fulano. Você sabia quem ia bater os pênaltis. Entendeu? E hoje não tem mais. Hoje e não é só no Atlético Paranaense, várias e várias vezes.
Ah, quem vai bater? Aí sai um pênalti e fica, não, bate você, não, deixa eu bater. Cara, antigamente você sabia quem batia os pênaltis, o torcedor sabia quem batia os pênaltis, quem batia as faltas perto da área, quem batia escanteio. Hoje você não consegue saber em muitos clubes, cara. E aí, será, assim, tudo bem, mas às vezes o cara tá com mais confiança do que o outro e tal. Mas quando você sabe um batedor oficial, esse cara, ele vai naturalmente se preparar mais para bater pênalti. Teoricamente, naturalmente, você espera que ele se prepare mais, porque ele é o batedor oficial. Ele é o batedor oficial. Até outro dia aí, antes de aposentar, você tinha no Corinthians o Fábio Santos. Todo mundo sabia que quando ele estava em campo, era ele que batia os pênaltis. E eu fiquei pensando nisso ontem durante o jogo, mas enfim, só um parênteses aí, você pode deixar aqui nos comentários também o que você pensa sobre isso. Agora, no geral, o jogo teve o Atlético Paranaense muito melhor do que o Corinthians em termos de desempenho, em termos de qualidade de jogo. O Atlético teve chances para empatar, até virar o jogo, até ganhar o jogo. Antes até do gol do Corinthians, o Atlético teve chance. No segundo tempo, o Atlético cansou. Depois dos 15, 20 minutos ali, o Atlético perdeu a confiança e cansou naturalmente, fisicamente o time já não aguentou mais. E ainda assim, no final do jogo, quase que o Atlético consegue um empate. Né? Muitas reclamações da arbitragem e tal, mas assim, no geral, a arbitragem não prejudicou diretamente o jogo, não influenciou no resultado direto. O Corinthians teve um chute no gol. Um chute no gol. A bola entrou. E aí tá a diferença, às vezes, do que, né, aquela história. O que vale é a bola na rede. Mas o Corinthians ontem, se você for pegar por justiça, o Corinthians não mereceu vencer ontem o jogo. O Corinthians deu um chute no gol, o gol do Garro, foi um golaço, por sinal. Muita gente dizendo ontem, depois do jogo, falha do Santos, etc e tal. Enfim, mas o fato é que o Garro chutou e fez o gol. Tá voltando de lesão agora e tal, tá recuperando o ritmo. O Garro tem futebol, se ele conseguir se recuperar, ter sequência e as lesões não atrapalhar ele tem futebol para mostrar. Ele já mostrou isso outras vezes. Ele tem futebol. E ontem ele fez o gol que deu a vitória para o Corinthians. E o Corinthians ontem, o goleiro do Atlético Paranaense, o Santos, praticamente não sujou o uniforme. Exceto o lance do gol, ele não sujou o uniforme. Quantas defesas o Santos fez aí no jogo? Pode falar aqui. O meio-campo do Corinthians ontem não produziu nada. O Matheus Pereira, que veio contratado, até começou bem, não jogou nada. A defesa do Corinthians ontem bateu muito cabeça. O Yuri Alberto fez uma falta tão grande ontem para o time do Corinthians, está machucado, né? Está lesionado, vai ficar aí pelo menos umas 6 semanas aí fora. Ele fez muita falta para o time do Corinthians ontem. Fez muita falta, tanto que o Depay muitas vezes tinha que sair da área para tentar buscar jogo. Tentar revezar ali, ele fez o máximo que ele pôde. Mas o gramado não estava bom e ele acabou fazendo uma função que muitas vezes não era dele, e aí acabou complicando um pouco. Mas o resultado veio. Os 3 pontos veio lá em Curitiba. Esse jogo foi atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians não pôde jogar a segunda rodada, teve que jogar um jogo do Paulista na mesma semana, porque no final de semana anterior jogou a final da Supercopa. E o Corinthians conseguiu os 3 pontos lá em Curitiba. Agora o Corinthians pensa já na próxima fase do Campeonato Paulista, né, nas quartas de final, vai pegar a Portuguesa no Canindé e o Atlético Paranaense. Vai pensar na vida dele também no estadual, no brasileiro, enfim. Tem jogo já na próxima semana do Campeonato Brasileiro. Gostou do conteúdo? Então, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus.